Bem-vindos, moçada, a mais um Circulando aqui pelo Joinville 360, o portal que mais cresce, o mais clean, o mais moderno. E hoje eu tenho o prazer de trazer mais uma pessoa influente da Câmara de Vereadores, o vereador Neto Peters. Prazer, vereador. Muito obrigado pela oportunidade. É ótimo estar aqui no Circulando, no Joinville 360. Uma satisfação conversar contigo, Hugo. Já conseguiu visualizar o portal? Já conseguiu dar uma olhada no novo portal da cidade? Sim, a gente estava observando antes de vir aqui, então a gente observou as últimas entrevistas, deu uma olhada como é que funciona, um bate-papo super descontraído, ótimo. E o portal? Tu chegou a ver como é que está o estilo do portal, as matérias, Sim, a gente olhou como um todo lá como no um todo, gabinete né? já para poder entender a dinâmica do portal, entender a dinâmica das entrevistas, bem bacana, parabéns. Como é que você, sendo joinvilense, tá vendo a cidade hoje num todo? Eu tô contente, né? A cidade tá evoluindo, tá melhorando. A gente ouvia muito que Joinville era a cidade do não pode, não pode empreender, não pode construir. Aqui, na frente do estúdio, tinha a obra do Rio Matias, então a gente veio evoluindo. Tô contente, a gente, até pela questão de eventos, né? A questão de eventos, a gente tá tendo muito mais eventos, reduziu os impostos de eventos, isso aí acabou movimentando e trazendo o joinvilense para participar cada vez mais da cidade. Isso é uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco. São atos seus, né? Que você atualmente, lei e desafios como vereador, inclui ali a CPI do Rio Matias, certo? Mas a historinha de todo mundo conta aqui. Joinvilense da onde? Bom, quando eu nasci, os meus pais moravam no condomínio Itaguara, lá no Guanabara, lá em Sim, 1986, e depois eles mudaram para o bairro Floresta, para o bairro Petrópolis. Então ali uma lateral da Alfredo Wagner. Depois eu mudei para o bairro Guanabara, né? Para o bairro Floresta, para o bairro Guanabara, e assim foi. Então vivi enquanto adolescente, enquanto criança na Zona Sul. E foi uma experiência muito legal, assim, morar no bairro Guanabara, no condomínio Guanabara, eu tinha cerca de 13 anos, até os 25, 26, acabou ajudando bastante porque lá tinha muita guriada para brincar, tinha um sim, sim. ambiente extremamente propício ali para a gente se divertir e quadras de esporte, então a gente estava sempre em movimento, brincando com a garotada lá e fiz excelentes amizades, amizades que eu carrego até hoje. É como o pessoal dos anos 80, né? Como o pessoal dos anos 70, que não tinha essa coisa de rede social, não tinha celular, ou tinha telefone em casa, que era uma coisa rara, porque o preço era muito caro, ou então tinha que ir para a rua mesmo, passar na casa de todo mundo, se unir. Era bem diferente de hoje, né? Dá até uma nostalgia falar, porque é realmente isso, assim, a gente, no domingo, depois do jogo de futebol, às 18 horas, todo mundo descia dos prédios para jogar bola, então era 3 gols ou 10 minutos, tinha Nossa. 4, 5 times e o jogo, a bola rolava, então era muito legal, a gente organizava campeonato, a gente pegava um gramadão lá, fazia trave, as marcações. Então, era um negócio da gente, adolescentes, a gente, criançada, botar a mão na massa e fazer acontecer. Então, era muito divertido, muito legal. Tenho boas lembranças. O Érico até comentou aqui no programa que eles faziam aquela pista de bicicross em frente à Uhum. floresta. Sim, Quer dizer, vocês são bem parecidos, né? sim. Mesma época quase, anos 80, Ele tem, 90. temos idades parecidas, aham. Como é que você entrou na política, Pérez? Também participou na juventude de acadêmicos, de centro acadêmicos, ou não? Não, eu imaginava que eu estaria na política mais adiante, com mais idade, mais estabelecido financeiramente, mais equilibrado financeiramente. Só que a gente viu um ambiente de corrupção, de dinheiro na cueca, esse ambiente do governo federal, de Lava Jato, que a gente não Dinheiro gostava. na mala? É um absurdo aí que qualquer cidadão de bem não gosta. E a gente via isso ia causando indignação. Aqui no centro da cidade a gente via a CPI, a obra do Rio Matias, a gente via algumas situações que a gente não gostava. Eu, como contador, eu ouvia assim, Joinville não pode empreender, não pode construir, não pode ter empresa. Então a gente ouvia essas situações. E ao longo de 2019, quando o prefeito Adriano quis se colocar à disposição para a candidatura, ele precisava fazer um plano de governo. Então eu peguei todas as contas da prefeitura do ano de 2019, todas as contas, todas as secretarias, o gabinete do prefeito, a subprefeitura, o Hospital São José. Eu olhei todas as contas e fiz uma análise financeira errada. Eu fiz uma análise errada porque É a errada. administração pública é diferente da privada. Eu pensei assim, ó, se fosse o dinheiro do Hugo ou se fosse o dinheiro da empresa do Hugo, será que a prefeitura gastaria daquela forma? Então essa era a avaliação que a gente fez. A gente fez isso em
milhares de contas e todas as secretarias, tudo. E a partir disso foi despertando o interesse. Por quê? Porque é muito difícil fazer as pessoas saírem das empresas para vir para a vida pública, saírem da sua zona de conforto para vir para a vida pública, se candidatar e tudo mais. E aí, como eu via que o Partido Novo estava montando a chapa nominata, a dificuldade do Partido Novo, eu como um conselheiro ali do partido, disse, olha, eu posso ser o candidato talvez. Então foi nesse formato, assim, aconteceu meio de uma maneira inesperada, mas trabalhando como voluntário inicialmente. Esse levantamento você fez porque é contador, é isso? Exato, exato. A gente pegou o portal da transparência, foi abrindo secretaria por secretaria e olhando todas as contas. Não foi contratado, só fez isso por voluntário, exato. voluntário. Para ajudar, assim como dezenas de voluntários ajudaram no plano de governo do prefeito Adriano, lá de 2020 para Já era 2021. então vinculado ao PL. Não, ao Novo, desculpa. Eu entrei no Partido Novo em 2018, eu fazia o pagamento da taxinha ali, o Partido Novo ele tem essa contribuição e não dava muita atenção, continuava trabalhando na empresa e não dava muita atenção. Ali do meio para o final de 2019 eles me convidaram para eu ser conselheiro do partido. E aí como conselheiro do partido tem o diretório, a gente fica ali como conselheiro e eu via essa condição de montar a chapa dificuldade. À época, se eu não me engano, precisava de cerca de 20 candidatos e a gente tinha muita dificuldade de 20 pessoas saírem das suas empresas para se tornar candidato ou saírem das suas atividades, das suas famílias para se tornar candidato. E a partir disso eu falei, olha, eu sou talvez um candidato, sou uma pessoa, daí fiz o processo seletivo e acabei passando. Esses 13 anos de experiência em empresas multinacionais, como foi? É muito interessante, né? Eu gosto muito disso porque uma das empresas foi a Embraco, então a Embraco ela ensina muitas pessoas, ela acaba ajudando muito as pessoas a mudarem a sua forma de pensar. Então eu trabalhei na Embraco, eu trabalhei na Brunswick, eu trabalhei na Umicore. Como contador? Como contador, financeiro, controller, sempre relacionado Sim. à área. E Área isso- financeira. Área financeira. Isso aí foi muito bacana, porque antes eu trabalhei 5 anos em escritório de contabilidade. Então eu queria ser o melhor contador do Brasil. Aí quando eu fui trabalhar na Embraco, eu vi, pô, tem um monte de empresa aí pelo mundo e grandes empresas. E aí a partir disso a gente foi migrando, trabalhou na Embraco Estados Unidos, trabalhei fora do país em alguns momentos, mas essa vivência é muito legal. Me fala um pouquinho sobre a fiscalização 108. O que seria esse 108? A gente já concluiu 108 fiscalizações. São fiscalizações que geram resultado. A gente não faz para gerar polêmica na mídia social, para dar engajamento, para dar situações. Dos exemplos é a ponte Albertinho Borchen aqui, a ponte do Sim, Bucarenco, sim. Boa Vista. Do Celso Ramos ali. Exato. Eu tive ali 31 vezes. Quando a empresa vencedora da licitação, ela cumpria todos os requisitos, ela ganhou. A gente avaliou que essa empresa ela ia ter dificuldade, porque era a mesma empresa que estava fazendo uma obra em Barra Velha, e lá em Barra Velha estava dando dificuldade. Ali entre Barra Velha, o Grante, ali naquela Sim, região, sim, tinha aquela Itajuba ponte. ali. Itajuba, aquela É. região. E aí a gente verificou. Então eu fiquei toda terça-feira, às 9 da manhã, eu estava lá fiscalizando, toda terça-feira, toda terça-feira. E chegou um momento, né, citando esse exemplo, que a empresa estava com dificuldades financeiras, não estava pagando o salário dos funcionários, a gente teve que romper o contrato com aquela empresa de uma maneira correta para que ela não entrasse na justiça, para que não virasse um elefante branco, porque às vezes o processo judicial leva 5 anos, leva 10 anos, leva 3 anos, para chamar a segunda empresa e entregar a ponte. Então esse é um exemplo. Agora a gente recebeu essa semana uma solicitação para a Escola Abdão Batista do Petrópolis. Um pai estava reclamando da empreiteira que está fazendo a ampliação, a reforma e ampliação da escola. A gente foi lá verificar que até semana que vem tem 5 salas que vão ser entregues. Depois que entregar essas salas, os alunos vão estudar nessas salas novas e vão liberar outras salas para que essas outras salas entrem em reforma. Então a gente dá esse esclarecimento para a população. Então tem diversas fiscalizações que a gente vai fazendo, tudo demanda uma questão da pessoa nos mandar uma materialidade, mandar uma solicitação, mandar um documento, mandar uma foto para a gente correr atrás e dar resposta. É o trabalho do vereador, né? Sim, é o trabalho do vereador. Desburocratização 73. O que seria isso? Nós trabalhamos muito em desburocratizações aqui. O meu orgulho de Joinville ser a terceira melhor cidade para se empreender. Então hoje a gente acaba... No Brasil ou No no Brasil, estado? No Brasil. segundo a revista Doing Business no Brasil. A gente quer que seja a segunda, a primeira, a gente quer estar sempre melhor, né? Sempre melhorando. Então é um trabalho assim que a gente busca fazer a abertura da empresa mais facilitada, a alteração da empresa mais facilitada, mas também para manter uma empresa. Então a gente sabe que tem
inúmeros empreendedores que têm empresas e a gente quer fazer com que esse peso do Estado, esse peso de manter a empresa, ele seja mais leve. E isso a gente vai fazendo melhorias. Só que aqui, nesse caso da desburocratização, Hugo, o que eu mais aprendi, sabe o que foi? Que a melhor desburocratização é quando tu desburocratiza para o servidor e depois desburocratiza para o empreendedor. Então, assim, um exemplinho muito simples. Se para tu emitir uma certidão tem 5 etapas para o servidor fazer, se tu reduz para 2 etapas ou para uma etapa, fica melhor para o servidor, fica melhor para o empreendedor. Se a gente conecta a tecnologia para emitir pela internet, fica melhor para os dois. Então é assim que a gente vai fazendo as desburocratizações, ouvindo os empreendedores, ouvindo os contadores, ouvindo os joinvilenses e depois indo para a prefeitura para conversar e para buscar essa melhoria. Neto, no Brasil, a recuperação judicial e as falências aumentaram, pô, estrondosamente. Joinville, como é que está com esses números? Joinville, a gente viu um cenário diferenciado, onde a quantidade de empregos ela aumenta, onde a quantidade de empresas abertas a gente aumenta. Então, o cenário que o Brasil vive, a gente está num polo inverso. Está num polo inverso muito por conta das reduções de impostos, das reduções tributárias, né? Agora, recentemente, a Câmara de Vereadores aprovou para reduzir o ISS do setor de logística e armazenagem, de 5% para 2%. O de eventos também, né, ou não? O de eventos aconteceu, eu acho que foi em 2021, reduziu de 5% para 2%. Então, é por isso que a gente vê muito mais eventos na cidade de Joinville também. Então, 2021 tinha pandemia, mas agora a gente consegue ver muito mais eventos na cidade de Joinville e a gente acabou incentivando que os organizadores dos eventos, os particulares, eles participassem, porque diversas desburocratizações, simplificações, retiradas de procedimentos, de formulários foram feitas também, com o objetivo de valorizar todo esse entretenimento em Joinville. Você acredita que esse governo Jorginho Melo é parceiro do Adriano, é parceiro do Novo, está levando o nosso estado para frente? Eu acho que está fazendo um bom trabalho, né? A gente aqui em Joinville, especialmente, tem uma promessa do governador de alguns milhões em obras, a gente espera que se realize. O São José, ele está ajudando, né? O São José tem 4 milhões por mês que está vindo. A gente tem uma conversa para que o governo estadual ele assuma o Hospital Municipal São José futuramente. Há alguns meses aconteceu deles assumirem o hospital de Balneário Camboriú, então futuramente o Cardoso, né? O joinvilense quer essa possibilidade também. E aí a ideia é que a gente, que ele realmente conclua essas obras, essas entregas de serviços. A gente sabe que precisa de licença ambiental, a gente sabe que precisa de licitação, mas o joinvilense ele sempre tem essa questão de bairrista, de querer ver as obras realizando, de querer ver as coisas melhorando, as situações acontecendo. Então a gente tem essa expectativa, é uma parceria que tá dando certo. A única coisa que a gente espera é que algumas coisas aconteçam. Por exemplo, a Dona Francisca, né, uma duplicação importante, ali passa 20% do PIB de Joinville. Ali é uma obra em parceria da Prefeitura de Joinville, uma parte, e do governo do estado de Santa Catarina, a maior parte. A área de escape é feita pelo estadual, né? Pelo governo estadual. Na Serra Dona Francisca, Isso, sim. na Serra. Na Serra Dona Francisca, sim. Ali é uma SC, então é responsabilidade do governo Do estadual. governo estadual. 4.256 solicitações. Você é bem solicitado, hein? Olha, quem quer serviço não falta como vereador, Hugo. Tu me falou já em off, né? A gente recebe bastante solicitação. Se a gente não resolver uns 5, 10 itens todo dia, daqui a pouco a gente está com 300, 400, 500 itens em abertos. A demanda é muito grande, A demanda é grande. E assim, ó, vem de tudo. Apesar de eu ter uma conversa meio técnica, porque eu sou contador, eu falo de desburocratização, de fiscalização, vem buraco, poda de árvore, iluminação pública, reclamação da saúde, vem situação de vaga de creche, vem solicitação de fiscalização, vem lâmpada queimada, sugestões de desburocratização, iluminação pública, lâmpada queimada. Então, a gente vai tentando dar os encaminhamentos e as orientações para as pessoas e ir solucionando, tá? Queremos uma cidade mais eficiente. Me conta sobre isso. Bom uso do dinheiro público, transparência total, fiscaliza Joinville, menos leis, mais facilidades. O que a gente quer é que a cidade ela ande, que a cidade evolua. Então, todas as leis, os projetos de leis que a gente vai votando e vai buscando informações e vai propondo é com esse objetivo, que a gente quer sempre a cidade mais eficiente. Tem um ponto aqui que eu acho que é bem importante, que é a questão da transparência. Eu acredito muito que quanto mais as pessoas souberem como é a Câmara de Vereadores, como é a Prefeitura, melhor será a gestão da cidade, melhor será a nossa cidade. Então... Desculpa. Melhor será a nossa cidade. Então a transparência para mim ela é muito importante. E a gente tenta às vezes simplificar as informações. A gente tenta às vezes
levar a informação, como o vídeo que eu fiz nessa semana, que é relacionada às passagens de ônibus que a prefeitura paga para os moradores de rua voltarem para suas famílias, voltarem para suas cidades. Então não é um tema de desburocratização, não é um tema de fiscalização, mas é um serviço que é realizado, bem importante, para que as pessoas elas voltem para suas famílias, voltem para suas cidades. E para isso é necessário ligar para a família para receber essa pessoa lá. Então a gente busca fazer essa transparência para as pessoas entenderem como funciona a gestão pública, como funciona a cidade, a Câmara e a Prefeitura. Esse assunto é bem polêmico, né? Sim, é um desafio para a cidade, é um tema onde a gente tem buscado melhorar a cada momento, e agora a Prefeitura está fazendo um investimento que é com CAPES AD3, a cerca de 12 vagas para fazer o tratamento químico, o atendimento médico das pessoas, aí já não é tanto a parte de assistência social para morador de rua, mas a parte de atendimento médico. Sim. E também o apoio com comunidades terapêuticas. Então a prefeitura está fazendo esses dois investimentos nesse momento para dar mais uma melhoria. Você fez um vídeo essa semana com o prefeito lá no Mirante. Sim. Como é que tá a ideia da lanchonete, a ideia de fazer aquelas melhorias todas no Mirante? Então, ali foi uma nostalgia. No vídeo que eu fiz anterior, eu citei o nome das pessoas que me pediram aquele projeto. Que lá já tem uma construção, né, de uma lanchonete, já tem toda a instalação, toda a parte elétrica, e a ideia é que permita naquele local ter uma lanchonete, né? E agora o que já passou na Câmara de Vereadores, o prefeito já sancionou, já está aprovado. Agora o que a prefeitura precisa fazer? Ela precisa fazer um credenciamento. Ela precisa criar os critérios, obviamente com a questão ambiental ali também como critério, né? Criar os critérios para que o melhor projeto vença e daí abra a lanchonete lá. Então, como é setor público, precisa fazer uma concorrência para escolher o melhor projeto para a cidade. E a Secretaria de Meio Ambiente ela está com essa atribuição para quem quiser pesquisar, para quem quiser um pouquinho mais de detalhes. A lanchonete do Hospital Municipal São José também é um espaço público e também passou por uma concorrência similar. Foi definidos os critérios. É uma licitação, digamos? É como se fosse, não é uma licitação, mas é como se fosse. Tem os critérios definidos e aí tem um edital e pode concorrer. Entendi. Me fala um pouquinho sobre esse bom dinheiro do uso público aqui, do dinheiro público. Economia para educação. Então, nós, lá no gabinete, a gente trabalha com menos assessores e a gente acaba reduzindo também os gastos públicos, né? No passado, a gente utilizava... Agora, neste ano, não existe mais, mas até ano passado, até nos anos anteriores, tinha verba de gabinete, a gente utilizava, assim, um valor muito justo, um valor muito correto, então a gente acabava formando economia. A gente já conseguiu economizar mais de R$1 milhão, né, desde os quase 5 anos, 4 anos e meio. Eu acho que esse é um respeito com o pagador de imposto, com a pessoa que paga imposto. Então, se a gente tem condição de fazer economias, por mais que sejam pequenas, faz sentido a gente assim trabalhar, como se o dinheiro fosse nosso, assim como o dinheiro do imposto é nosso. Quando sobra, vocês entregam, vocês devolvem à prefeitura, né? Fica inicialmente no caixa da Câmara de Vereadores e é uma atribuição do presidente da Câmara fazer a devolução para a prefeitura. Então ele pode devolver ou não pode. Normalmente é devolvido para a prefeitura, sim. Como você trabalha com a transparência total, Neto? A transparência total a gente busca a todo momento, né? Obviamente, conforme a nossa pauta, a gente busca esclarecer para as pessoas como funciona a Câmara, como funciona a Prefeitura. Então, isso aí, às vezes tem uma audiência pública, que é um destaque maior, a gente vai lá e explica o que foi o resultado da audiência pública. E assim a gente vai buscando esclarecer cada vez mais. Você está com fiscalizações em andamento. Quer dizer, todo dia, como é que é o teu cronograma? Aqui tem o CI do Boa Vista, o CI do Jardim Iririu. Sim, a gente está acompanhando muito de perto a escola Paul Harris. Esses CIs estão em construção? Tem Ou em reforma? Tem 13 CIs em construção, então tem bastante. 13, bastante. Vai suprir a falta de creches, de vagas? Com certeza, com esses 13 CIs, vai zerar a fila de vaga de creche. É um compromisso da Prefeitura de Joinville, então a gente vem acompanhando por quê? Porque tem algumas empreiteiras que elas trabalham no cronograma certinho. É maravilhoso quando acontece isso, mas tem outras que às vezes elas têm dificuldades de cronograma, têm dificuldades financeiras, e ali é onde a gente precisa fazer o acompanhamento. Normalmente os servidores, os engenheiros, os técnicos, eles já fazem o trabalho de fiscalização, e a gente vai lá fazer o acompanhamento também, para quê? Para
de certa forma, pressionar a empreiteira a colocar mais pessoas na obra, colocar mais material na obra. Então, esse é um trabalho bem frequente. Só para citar o CI do Boa Vista, o CI do Boa Vista eu já tive umas 7, 8 vezes ali fiscalizando. Então, é um trabalho que a gente conversa com um engenheiro, pergunta daqui a um mês, o que que eu vou ver de melhoria na obra? Daqui a um mês, qual que é o planejamento? Então, olha o que eles prometeram um mês atrás, se concluiu mesmo ou não. Então, a gente faz esse trabalho de acompanhamento, funciona bem, né? E ele é necessário, na verdade. Ele é necessário por quê? Porque se a gente é supervisionado, a gente vai ter todo um cuidado, vai se dedicar para entregar resultado. Se a gente não é supervisionado, em alguns momentos a gente vai deixar essa prioridade para um segundo momento. Esse serviço de fiscalização não é da secretaria? É correspondente de obras, talvez? Sim, toda a licitação exige que tenha uma equipe de fiscalização dos servidores da prefeitura. Mas nós, vereadores, nós temos o papel de legislar, de fiscalizar e de ser uma ponte. Até as próprias obras, né? Exato, e ser uma ponte da prefeitura também, né? Entre a prefeitura e as pessoas, e os joinvilenses. Então, esse é um papel aqui bem importante, inclusive fiscalizar a Câmara de Vereadores ali. Enquanto o presidente era o Maurício Peixe, né, o presidente da Câmara, Nosso deputado estadual. nosso deputado estadual, a gente fez diversas fiscalizações ali. O nosso objetivo é só garantir que o contrato está sendo entregue da maneira correta, que o valor que está sendo pago da maneira correta. Então, o nosso objetivo é sempre esse. Então, em algumas situações eu fui lá, olha, presidente, dá uma olhadinha nesse aqui. Outras situações eu fui lá na frente da Câmara de Vereadores parabenizar os servidores e tudo mais. No microfone da Câmara também. Então, é um trabalho bem, bem legal assim. E o objetivo é realmente entregar resultado para a sociedade. Menos leis, mais facilidades. Tem coisas aqui que eu estou curioso. São leis suas ou não? Sim, são leis minhas. Essa das bisnagas aí Essa aí é a interessante. primeira. Essa é curiosa, né? É. Então, sabe aquela bisnaga de maionese? Sim, de maionese. Né? Ela era proibida. Era proibida até o início do mandato ali, tu ter bisnaga de maionese numa lanchonete. Só que, poxa, a gente lá no gabinete trabalhando, a gente recebeu um monte de reclamação. De uma lanchonete só, eram 3.000 copinhos por dia. 3.000 copinhos por mês, que eles gastavam ali para colocar a maionese no copinho e depois descartar. Então, a gente pegou e começou a conversar com as pessoas a respeito disso. Primeiro ouvir as lanchonetes, ouvir os clientes, depois a vigilância sanitária. A argumentação da vigilância sanitária era que no passado a cidade teve problema com salmonela, aquela maionese Houve um caseira, problema, salmonela né? e tal. E aí, a partir disso, mas assim, a gente sabia que aqui no centro as lanchonetes não estavam usando bisnaga, mas no bairro estavam. A gente via em alguns lugares no bairro. E aí dava uma insegurança jurídica para quem estava usando e dava uma proibição para quem não estava usando. E aí, a partir disso, a gente propôs o debate. E aí o debate, em resumo, foi: enquanto enquanto o lanche está sendo preparado, deixa a bisnaga de maionese no refrigerador, na geladeira. Exato. Quando o cliente vai comer o seu lanche, traz e coloca na mesa. Então, se você for no Gordão, for no Sereia, esse é o formato que eles estão trabalhando. Aqui embaixo, no Garoto. Está funcionando aqui no Bar Garoto, está funcionando e está funcionando bem, entendeu? Então, esse foi um debate, assim, que deu uma nostalgia, porque o pessoal gostou bastante, gostou bastante. Me conta sobre essa lei que obrigava os cinemas a cederem 2 minutos antes para a mídia da prefeitura. Era uma lei que ela não estava sendo obrigada, né? Os cinemas, eles não estavam respeitando isso, mas assim, o cinema ele tem que vender o seu produto. Você aqui tem que vender o seu marketing. Então, assim, obrigar que passe comunicados da prefeitura aqui ou no cinema, eu acho que tu tá infringindo o poder do setor privado, né? A responsabilidade e o dever do setor privado. Então a gente revogou esse artigo, a prefeitura concordou e a gente retirou. Foi lá em 2021, assim que a gente tomou ciência a respeito dessa lei. Então a gente revogou e retirou essa obrigatoriedade. A gente não acha justo que o empreendedor seja obrigado nesse formato. O que seria a lei dos food trucks, ô Neto? O food truck é um carro de lanche, né? Exato. E antes ele precisava, só para dar um exemplo, ele precisava de 2 CNPJs para um carro de lanche. Então era uma lei extremamente restritiva. Eles não tinham locais. Por que dois alvarás, dois... O vereador, o entendimento do legislador no passado era que um CNPJ era o carrinho, Sim, o carro, e o outro era a casa da pessoa onde preparava o lanche, ou preparava o lanche. E tinha uma reserva de mercado também para os restaurantes, porque lá no passado, quando os food trucks vieram, acharam que
e acabar com os restaurantes. E bem, na verdade, o público é bem diferente. A pessoa que vai comer um cachorro-quente, um hambúrguer, ela é diferente de uma pessoa que vai sentar no restaurante para comer um prato de comida italiana, por exemplo, né? E aí a gente fez toda uma desburocratização e a gente consegue visualizar agora nas praças, nos parques, mais pessoas participando, mais pessoas com food truck, mais famílias nas praças também. Então, isso aí, essa desburocratização, ela foi bem, bem legal nesse sentido. É igual a história do Uber com os taxistas, né? Sim, a mesma ideia. Não acabou. Não acabou. E os Ubers a gente também fez uma melhoria aqui. Na verdade, assim, Tem a lei do Uber também, né? Agora que eu vi. tem o Uber, tem o 99, tem a Pop-Up, que é aqui de Joinville. Aqui de Joinville. Isso. Em resumo, eu estava entrando na Câmara de Vereadores e uma das pessoas falou assim: Ô Neto, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar, os caras estão querendo dificultar ainda mais para o motorista de aplicativo. Daí eu falei assim: como assim? Não, porque a lei atual, a época, né? A lei à época, ela queria cobrar o quilômetro rodado do motorista de aplicativo. A lei atual, ela criava um monte de restrição. E aí o que acontece? A gente foi para a reunião na Câmara de Vereadores, ali na discussão, eu fiquei meio que ouvindo o que o pessoal estava falando. Daí a gente veio estudar, porque eu não conhecia a lei, a gente veio estudar e realmente tinha bastante exageros. Um deles era esse, que o motorista de aplicativo pagasse o quilômetro rodado na cidade de Joinville, e a lei ela obrigava que a pessoa pagasse uma taxa para a prefeitura, que a prefeitura vistoriasse o carro, então era bem restritivo, tá? E aí a gente pegou, estudou e a ideia foi a seguinte, conversando com o prefeito Adriano, conversando com os vereadores, a ideia foi a seguinte, vamos deixar só o que a lei federal exige. Então a lei federal exige esse documento, esse documento, esse documento, então nós vamos deixar só o que a lei federal exige. Para o motorista de aplicativo trabalhar na cidade de Joinville, ele atendendo aos 5, 10 requisitos da lei federal, tá ótimo. Joinville não vai colocar mais nenhuma dificuldade para essa pessoa tirar o seu pão de ganha de cada dia. E daí foi isso que a gente fez. Mototáxi também está nesse... Mototáxi a gente não averigou junto. Essa lei era exclusiva dos motoristas São de Paulo aplicativo. houve problema com os mototáxis, Teve um desafio lá, né? Teve um desafio bem grande, né? Me fala um pouquinho sobre o atendimento do Espaço do Empreendedor. Que é Cara, uma obra do Adriano, né? Aquele espaço. Eu particularmente usei muito. legal. Ali o Ayrton, Aham. o William, cara, conheço bem Sérgio. aquele povo. O espaço do empreendedor é um tapete verde e amarelo para atender o empreendedor. Então, às vezes, tu precisa de um procedimento X na prefeitura, tu bate, né, na Secretaria do Meio Ambiente e tu precisa, tu precisa ir na outra secretaria, na Secretaria da Fazenda. Às vezes, tu precisa ir na Vigilância Sanitária. A pessoa, às vezes, não sabe onde ela precisa ir. E aí, no espaço do empreendedor, independente de qual que é a área para resolver aquele protocolo, vai no espaço do empreendedor e o espaço do empreendedor entra com essa solicitação dentro da prefeitura para buscar os esclarecimentos. Então, isso dali é um negócio bem bacana, eles atendem centenas de pessoas por mês, acabam fazendo esse esclarecimento, especialmente para os MEIs. Então, os MEIs, eles têm algumas dúvidas, eles vão lá e desenrolam essa situação. Então, eu agradeço aos servidores que lá estão trabalhando. Aqui tem um tapete verde e amarelo para o empreendedor na cidade de Joinville. Eu já passei de MEI, já estamos com Simples, né? Ótimo. Então, quer dizer, já demos um pulo, mas o pessoal lá me ajudou bastante, ali na João Colim, né? Uhum. Me fala um pouquinho sobre eventos. Foi esse pessoal também que me ajudou quando eu fiz alguns eventos. A solicitação de documentos baixou já, porque era muita coisa que o meio ambiente pedia, Neto. Sim. A gente fez uma redução da quantidade de documentos, a gente fez uma avaliação ali de realmente só o que precisava. A própria redução do imposto ajudou bastante também. Então, eu lembro que a Polícia Civil, a licença da Polícia Civil também era um desafio. O delegado Dr. Rafael Ross também ajudou bastante, resolveu, simplificou. Então, o ambiente ele melhorou bastante. Se a gente olhar 2019, 2021, melhorou muito, assim. Lei de áreas de lazer. O que seria, Neto? Dentro dos condomínios, era obrigado ter área de lazer. Então... Os fechados, os condomínios fechados. Condomínios de prédios e tal, era obrigado a ter área de lazer. Então a gente entende que é importante que o construtor ele tenha liberdade para escolher. Ou seja, se for um empreendimento com um valor mais alto, ele vai precisar ter piscina, vai precisar ter salão de festa, vai precisar ter uma quadra. Se for um empreendimento onde o valor for menor, as pessoas vão querer talvez um apartamento maior e menos área de lazer. Então, esse poder de escolha para quem está comprando o apartamento, esse poder de escolha para o empreendedor, ele é excelente. Antes era obrigado que para cada apartamento construído tivesse 6 metros quadrados de área de lazer.
Então foi uma discussão enorme no Conselho da Cidade, na Câmara de Vereadores, na cidade a respeito desse projeto. E eu sempre gosto que a pessoa que está comprando o empreendimento ela tenha poder de escolha, que o empreendedor que está investindo, que ele está botando o seu recurso lá, ele tenha esse poder de escolha, essa liberdade. Então é desse formato que a lei está propondo. Vagas de garagem também entra nesse mesmo projeto? A mesma ideia, a vaga de garagem é uma discussão ainda maior, mas somente na região central, perto do terminal, perto aqui de nós, um construtor ele pode construir com quantas vagas de garagem ele quiser. 2 vagas de garagem por apartamento, 3 por apartamento, 1 por apartamento, ou um andar com nenhuma vaga de garagem para apartamento. Se ele for fazer um estúdio ou algo do gênero, ele pode construir um andar ou o prédio inteiro sem nenhuma vaga de garagem, somente aqui perto do terminal central. A ideia é que esse projeto ele seja um estudo para avaliar se esse formato é bom ou é ruim para a cidade. Nas centralidades, perto dos terminais de ônibus, perto dos locais onde tem bom atendimento, colocar essa liberdade para o construtor. É óbvio que o construtor ele não vai investir um recurso num apartamento que ele não vai vender. Obviamente, a pessoa não vai comprar se ela tem 2 carros, ela não vai comprar um apartamento que não tenha nenhuma garagem. Então, Lógico. essa condição também ela precisa ser averiguada, mas a liberdade do comprador, a liberdade do construtor, eu acho que é importante ser avaliada, e aqui é só uma área de teste perto do terminal central. Falando em construção, como ficou essa lei de vocês em relação à outorga de prédios maiores? Antes Joinville tinha uma lei de 12 andares. Essa lei, lógico, já está ultrapassada, já passou de 12. Mas como foi a lei que vocês fizeram aí sobre certas áreas com 20, 30 outorgas? Quer fazer mais? Sim, tem a parte da outorga, tem áreas ainda que são mais restritivas, né? Apesar de ter aumentado agora para 21 metros, mas o aventureiro é uma área... 21 andares? 21 metros. O 20? Aventureiro é 21 metros porque tem até a questão do entendi. aeroporto e tudo mais ali, né? E aí depois com a outorga ele pode ser superior. Com 21 metros dá 7 andares. 7 andares aproximadamente. Nas faixas viárias tem uma condição de uma liberdade maior e tem alguns empreendimentos onde a pessoa ela pode comprar potencial construtivo também. Ou seja, na Autocardef está sendo feito a duplicação. A prefeitura precisa comprar os imóveis para depois fazer a duplicação. Em vez da prefeitura pagar o imóvel para o empreendedor, esse empreendedor, essa pessoa, esse proprietário, a dona Maria, ela pode vender o potencial construtivo para uma construtora. Ou seja, se naquele terreno da Dona Maria pudesse construir 10 andares, por exemplo, ela pode vender esse potencial construtivo para uma construtora. No outro terreno da construtora, se ela pudesse construir 15 andares, pode construir mais o 10 andar, Sim. que é a da Dona Maria. Então essa é uma condição ali que está sendo bem favorecida, onde a gente consegue ver bastante negociação e evita que a prefeitura compre o terreno para fazer a duplicação depois, desembolse o caixa, o dinheiro para fazer a duplicação depois. Então esse tem sido uma ferramenta bem interessante. Alto Bema agora saiu um prédio de 30 andares, né? Sim, sim. E saiu ali perto do batalhão também gigante, né? Sim, eles estão aumentando um pouquinho. Me fala sobre as leis atualmente. A gente já falou sobre o Mirante, mas qual é a lei do Mirante em si? A lei do Mirante é acima da cota 40 permitir a atividade de lanchonete Exato. desde que o conselho gestor da SAMA aprove. Então não vai ser em todo local, não vai ser em todo local de cota 40, vai ser onde Sim. o conselho gestor da SAMA aprove. Essa lei existe ainda, né? Existe, ela é bem restritiva. A gente quer manter os nossos morros preservados, a gente quer manter a vegetação, a gente quer manter a qualidade, o meio ambiente, a natureza. Agora, esse equilíbrio a gente entendeu como interessante. Esse foi o entrave da van lá na Santa Catarina, né? Me parece que lá na Havan, não. É até bom tu ter perguntado, porque assim que a gente assumiu, em maio de 2021, eu conheci o Luciano Hang. Sim. Ele teve no gabinete do prefeito, aquele terno amarelo e verde, né? Sim. Clássico, característico. E naquele momento a gente entregou as licenças para ele abrir as Havans em Joinville. Então, a gente entregou 2 licenças para ele, e uma a gente não entregou. A que a gente não entregou foi a da Santa Catarina. Santa Catarina, né? Então, em 5 meses de governo, foram entregues 2 licenças e a outra não foi porque lá tem uma questão de processo judicial. Então, parece que lá era uma área de mineração, uma questão de ambiental, e aí tem um processo judicial. Se tem processo judicial, a prefeitura não tem autonomia, a Câmara de Vereadores não tem então autonomia. esse foi o problema. Esse foi o BO lá.
é questão judicial e aí a prefeitura e a Câmara não têm autonomia para resolver. Mas os outros 2 lugares que não tinham BO com a parte jurídica, em 5 meses foi liberado o A alvará. Procópio Gomes e... Foi do Costa e Silva e eu Sim. acho que o do Aventureiro. Daí o Aventureiro lá com outro empreendedor, eles decidiram por não fazer, o do Costa e Silva tá de pé. Exato. Me fala sobre a lei dos alvarás, Neto. A lei dos alvarás é uma lei onde eu tive muito empenho, muita dedicação. Nós fizemos uma lei com 30 mãos, não foi com 2, não foi com 4, foi com 30 mãos. Por quê? Eu chamei no gabinete o Sescom, o Sindiconte, o CRC, a CIG, a JORPM, o Cefijo, o CPD, os órgãos da prefeitura para a gente debater. Então a gente queria fazer a melhor lei para abertura de empresas do mundo, nem do Brasil, do mundo. Ou seja, ouvindo primeiro os empreendedores, os contadores e depois levando as ideias deles para a prefeitura. E agora saiu essa nova lei, então a gente espera, ela contempla as alterações e as melhorias que a gente já fez e ela contempla também as melhorias para o futuro. Então a gente vai ter automatizações para o futuro e já está sendo contida essas alterações e automatizações para o futuro. Então isso deixa todo mundo contente porque a gente está caminhando para uma melhoria contínua, né? Está caminhando para melhorar cada vez mais. Comunicação visual, até estava conversando com a minha esposa, a gente andando de carro pela cidade, a proliferação de painéis de LED. Isso passa, acabei de ler aqui, comunicação visual, isso tem a ver com essa proliferação, tem a ver com essa sua lei aqui ou não? Sim, a lei de comunicação visual, ela aborda, ela tem também a parte da comunicação visual na frente de uma loja, né? A placa na frente de uma loja, o adesivo, dos prédios, e tem também essa parte de outdoor. Agora, recente, a gente não mexeu nessa parte de outdoor, a gente mexeu nessa parte das lojas. Por quê? A gente quer valorizar o comerciante, a gente quer valorizar o empreendedor joinvilense. Em que sentido? Quando ele faz uma propaganda de Natal, ela é temporária. Quando ele faz uma propaganda de Dia das Crianças, ele é temporária. Na lei anterior, ele precisava pegar uma licença especial para isso. Agora não precisa mais. Então, essa foi uma liberação que a gente fez. No segundo andar dos comércios, especialmente aqui do centro, segundo e terceiros andares, não tinha uma regra clara que era permitido ter uma placa. Mas quem anda na calçada, quem está passando de carro, precisa saber que o estúdio do Circulando, o Joinville 360, é aqui. Sim, é aqui. É aqui no terceiro andar, no segundo andar. Então, a ideia foi fazer uma regra clara e objetiva permitindo essa placa. Às vezes tem um escritório de contabilidade ou tem um comércio específico que coloca assim, ó, declaração de imposto de renda até 31 de maio. Essa placa antes precisava de autorização de licença para ter essa placa. Agora está liberado? Agora está liberado, porque ela é temporária. Então a gente ouviu os empreendedores, ouviu os contadores, ouviu as entidades de classe e depois propôs essa lei. Então, quando eu falo assim, nós queremos que seja mais leve para o empreendedor manter a sua empresa, é disso que eu estou falando. Em relação aos painéis de LED, isso está liberado? Isso paga uma taxa? Como é que é? Porque fica muito bonita a cidade. É uma Times Square, né, irmão? Sim, sim. Essa questão dos painéis de LED, eu me orgulho, a gente teve uma condição onde a regra não estava clara e objetiva. E aqui eu quero Existe uma lei agora para isso? Sempre existiu a lei, só que ela não era bem clara e objetiva. E a gente teve uma contribuição aqui com alguns vereadores, com o Detrans e com as empresas de painel, de outdoor, onde a gente criou um contexto de perguntas muito simples. Causa risco para as pessoas, sim ou não? Causa risco para os veículos, sim ou não? Fica próximo de um sinaleiro, sim ou não? Tal. Então, a partir dessas perguntas, né, dessas perguntas diretas, sim ou não, se atingir uma nota 7, é permitido a instalação do painel. Se não atingir uma nota 7, não é permitida a instalação do painel. Então, assim, fica melhor para o servidor tem uma regra clara e objetiva se ele pode aprovar ou não pode aprovar, fica melhor para o empreendedor vender o seu painel, chegar no seu cliente, porque ele sabe qual que é a regra. Então, a gente teve essa conversa. O Nobre, que trabalha no Detrans, ele foi especial junto com a equipe dele para criar esses critérios, junto com o Capitão Rigo, e isso ali foi muito legal. As empresas de outdoor, elas gostaram muito de ter essa regra clara e objetiva. Para finalizar, meu grande vereador, me fala sobre os seus desafios nessa área. Pretende continuar como vereador? Pretende já galgar outros degraus? Tem anseios de ser um deputado? Como é que está? Então, a gente tem uma característica aqui de continuar trabalhando para Joinville, como vereador. A gente mantém isso. Eu acredito muito que os próximos passos, eles precisam entregar um bom resultado hoje. Senão, se a gente não entregar um bom resultado hoje, não adianta a gente pensar em um próximo passo. Mas eu fui convidado pelo Partido Novo
para ser pré-candidato a deputado estadual ano que vem. Então é um desafio para a gente estar evoluindo nesse sentido, mas é um desafio interessante. Assim, a gente já vem estudando, já vem planejando, já vem conversando com algumas pessoas, já vem buscando entender também as pautas estaduais mais de perto e tem funcionado bem. A gente tem conversado com boas pessoas. O Partido Novo ele me convidou porque eu fui o vereador mais votado do Partido Novo em Santa Catarina. Então eles estiveram no meu gabinete E o fazendo esse terceiro de convite. Joinville, é E o isso? terceiro de Joinville. Tendo pautas técnicas, sendo tímido, introspectivo, mas entregando Mas resultado. já mudou bastante. Entregando resultado. Mudei bastante isso. A pessoa que eu era no início de 2021 para agora, eu já estou bem mais comunicativo. Segundo mandato. Segundo mandato, bem mais comunicativo, sem dúvida. Antes eu era um contador mais tímido, aí agora eu consigo conversar e tratar sobre outros assuntos, até pelo conhecimento que adquiri ao longo do tempo. E você, finalizando, o que você vê em Joinville? O que você pretende para Joinville? Olha, eu gostaria muito que as pessoas elas se orgulhassem de Joinville. Então a gente está trabalhando nesse formato. A gente quer continuar desenvolvendo Joinville. A gente quer continuar melhorando Joinville. E a ideia é que Joinville ela esteja como a número 1 sempre. Número 1 em empreendedorismo, número 1 na saúde, na educação. Número 1 no estado, número 1 no Brasil. Então a gente não vê como ruim a gente copiar bem copiar o que funciona bem. Então a gente está trazendo cada vez mais melhorias para Joinville e a nossa ideia é sempre ir nesse formato. Eu fujo um pouco de discussões ideológicas porque a turma que passa ali na rua ele quer resultado nosso, ele quer solução, ele quer melhoria. Então a gente foge um pouco dos debates ideológicos porque o que me motiva, o que faz eu sair de casa mesmo é sentir que eu estou contribuindo, sentir que eu estou melhorando, sentir que a cidade, né, tá evoluindo. Então isso aí é o nosso combustível. Neto, Obrigado, Hugo. cara, olha, parabéns. Divulgação desse material, desse trabalho, acredito que tem que ser feito, né, sucessivamente. Isso é uma coisa que tem que acontecer sempre, tanto na sua rede quanto pela Câmara, né? Tem que divulgar isso. Com certeza, eu agradeço o espaço aqui, o Joinville 360, o Hugo, toda a equipe, porque é sempre interessante quando a gente vem aqui para conversar, para falar como foi a nossa história, para contar também os feitos que estão sendo Os seus realizados. trabalhos, né? Isso é muito gratificante, muito legal. Obrigado. Valeu. Eu fico com o Neto aqui hoje, na próxima semana, com certeza mais alguém estará aqui na bancada comigo, no Circulando, ok? Grande abraço a todos e não esqueçam, Joinville 360, o portal que mais cresce em Joinville.